Olá! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis do desporto. A parceria que, sinceramente, mudou tudo. Como é que uma empresa que estava com dificuldades e um atleta que era apenas um novato conseguiram juntos criar um império? Um império que redefiniu o marketing, a cultura e, claro, o desporto para sempre. É isso mesmo, vamos falar da história da Nike e de Michael Jordan. Ok, para começar, é preciso entender uma coisa fundamental. Em 1984, a Nike não estava a apostar numa estrela, numa certeza. Nada disso. Eles apostaram no puro potencial, num jovem que ainda nem sequer tinha jogado um único jogo com um profissional na NBA. Pensem bem nisso. Foi um risco, assim, gigantesco. E qual foi o resultado dessa aposta afinal? Bem, olhem para este número. 7 mil milhões de dólares. É o que se espera que a marca Jordan fature só em 2024. É um número tão absurdo que quase não parece real, não é? Mostra o quão certo eles estavam. Mas para entender como é que se chegou a este ponto, temos de voltar atrás, lá para os anos 80. Certo, vamos a isso. O problema da Nike com o basquetebol, a azarona dos anos 80. Por que é que isto é importante? Porque em meados dos anos 80, a Nike era basicamente a empresa das sapatilhas de corrida. O basquetebol era outro mundo, um mundo onde eles francamente não tinham grande expressão. O cenário na altura era bem claro. Havia dois gigantes a dominar tudo. A Adidas, que era super forte na cultura, no lifestyle, e a Converse, que tinha nos pés as maiores estrelas da NBA da altura. E a Nike? Bom, a Nike era a terceira, bem lá para trás, a tentar desesperadamente encontrar uma maneira de entrar nesta conversa. E foi exatamente neste ponto, a perder o jogo, que a Nike decidiu fazer algo que ninguém, mas ninguém mesmo, estava à espera. Em vez de jogarem pelo seguro, de fazerem o óbvio, eles decidiram arriscar tudo. E quando digo tudo, é mesmo tudo, numa estratégia completamente radical. E agora vem a parte mais irónica disto tudo. Sabem quem era o alvo desta aposta louca da Nike? Um jogador que nem sequer queria ouvir falar deles. É isso mesmo. Michael Jordan era um fã absoluto da Adidas. O sonho dele era simples: assinar com a Adidas, a líder de mercado. E aqui temos o erro que abriu a porta para a Nike. A Adidas, a marca que o Jordan tanto queria, olhou para ele e achou-o demasiado baixo. Sim, demasiado baixo para ser a cara da marca no basquetebol. Eles simplesmente deixaram-no passar. E ao fazerem isso, criaram a oportunidade de uma vida para a concorrente. Ok, então vamos lá entender bem a dimensão disto. A Nike não decidiu só, vamos tentar contratar o Jordan. Não. Eles decidiram apostar o futuro inteiro da sua divisão de basquetebol nele. Todo o orçamento de marketing que tinham para o basquetebol, 500 mil dólares, foi todo para um único novato. Um novato que, vale a pena lembrar, nem sequer gostava deles. Era uma loucura completa. Então, a grande questão é, como é que a Nike conseguiu virar o jogo? Como é que convenceram o Jordan? A resposta, surpreendentemente, não veio de um executivo de marketing genial. Veio de uma mãe com uma visão incrível que ajudou a fechar um acordo que mudou as regras do jogo para sempre. A mãe é a razão de tudo isto ter acontecido. Esta frase resume tudo na perfeição. Foi a mãe dele, Dolores Jordan, que insistiu para que o filho, pelo menos, ouvisse o que a Nike tinha para dizer. Ela viu algo que mais ninguém estava a ver. Não era só um contrato de patrocínio, era a oportunidade de construir um legado. Vamos ver o que é que estava em cima da mesa, porque esta oferta era diferente de tudo o que já se tinha visto. Primeiro, um contrato de 500 mil dólares por ano, o que era muito bom. Segundo, uma linha de sapatilhas com o nome dele, o que era raro. Mas o terceiro ponto foi a verdadeira revolução. Uma percentagem de cada venda. Isto nunca tinha sido feito. De repente ele não era só um atleta patrocinado, ele era um parceiro de negócios. Muito bem. Acordo fechado, agora a Nike tinha o produto e o atleta, mas precisava de o lançar. E a forma como fizeram isso foi simplesmente um golpe de mestre do marketing. Eles pegaram numa coisa que era um problema, uma controvérsia, e transformaram-na na sua maior vantagem. Mas antes de entrarmos no como, vejam só isto. As expectativas da Nike, e já estavam a ser otimistas, eram de vender 3 milhões de dólares em 4 anos. A realidade? Só no primeiro ano, as Air Jordan fizeram 126 milhões. Foi uma explosão de vendas que ninguém, nem a própria Nike, nos seus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado.
Então, como é que se chega a estes números? A história é fantástica. As primeiras Air Jordan saíram em preto e vermelho, cores que violavam as regras da NBA sobre os equipamentos. Resultado, a liga multava o Michael Jordan em $5.000 todos os jogos em que elas usava. E o que é que a Nike fez? Em vez de mudar as sapatilhas, eles pagaram as multas. E mais, criaram um anúncio icónico que dizia que a NBA baniu as sapatilhas do jogo, mas não podia impedir as pessoas de as usar na rua. Transformaram as sapatilhas num símbolo de rebeldia. Foi genial. Mas claro, este sucesso todo foi só o início. Aquela parceria não criou apenas umas sapatilhas que venderam bem, criou uma marca global. Um ícone cultural que, vamos ser sinceros, continua fortíssimo até hoje. A marca foi crescendo e evoluindo com a carreira do próprio Jordan. As Air Jordan 1, por exemplo, foram as rebeldes, as que começaram tudo. Depois, as Air Jordan 3 foram as primeiras a ter o famoso logotipo do Jumpman, tornando-se quase uma marca própria separada da Nike. Mais tarde, as Air Jordan 11 celebraram o seu regresso ao basquetebol. Cada modelo contava um capítulo da história. E para o Michael Jordan? O que é que isto significou para ele pessoalmente? Bem, aquele acordo transformou-o no atleta mais rico da história. Uma fortuna pessoal estimada em 3,5 mil milhões de dólares. É a prova final do poder daquele acordo, aquele que a mãe dele insistiu para que ele ouvisse. Então, no fim de contas, qual é o grande legado disto tudo? Este acordo não só criou um manual do marketing desportivo moderno, como rasgou o antigo. Foi o início da era do atleta como marca, em que eles deixaram de ser só caras bonitas em anúncios e passaram a ser parceiros de negócios. Mostrou que a história, a narrativa de superação e grandeza, podia ser mais poderosa que o produto. E provou que umas simples sapatilhas podiam sair do campo e tornar-se um fenómeno cultural. Mas, acima de tudo, foi a prova de que, às vezes, as maiores vitórias vêm de apostar naquele potencial que mais ninguém consegue ver. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta para pensar. Hoje em dia, num mundo dominado por dados, por análise, por patrocínios gigantescos e calculados, será que algo assim poderia voltar a acontecer? A combinação perfeita de uma empresa que arrisca tudo, um atleta único numa geração e um marketing absolutamente genial, será que os planetas se alinhariam assim de novo? Ou será que este foi mesmo um momento único na história?